Os rins têm como função principal filtrar o sangue, retirando impurezas do organismo. Se os rins de uma pessoa param de funcionar, ela precisa ser submetida ao tratamento de diálise ou ao transplante de rim. No tratamento renal, um rim saudável de uma pessoa viva ou falecida é doado a um paciente, através de uma cirurgia. O órgão implantado passa a exercer as funções de filtração e eliminação de líquidos e toxinas. De acordo com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, o rim é o órgão mais transplantado no país e entre janeiro e julho de 2017 foram aproximadamente 3 mil rins doados. O transplante renal oferece aos pacientes em diálise a chance de uma maior independência. Eles podem voltar a exercer suas atividades normalmente e ter uma dieta normal, garantindo assim uma melhor qualidade de vida. Tá aí. Ai, tão bacana poder ouvir, né, ter noção desses dados e ficar muito orgulhoso desse trabalho maravilhoso que é feito no Brasil. A gente convidou hoje o nefrologista, Dr. Paulo Ciconha, bem-vindo, boa tarde. Obrigado. Para bater esse papo, para ter mais informações, quero a sua participação. Manda pra gente, @VocêBonitaTV, se você quiser contar alguma história, né, que tenha acontecido, enfim, que você saiba aí de transplante, pode contar, compartilha com a gente que vai ser muito bom. Doutor, eu queria abrir o nosso papo, bom, primeiro dando os parabéns, porque é fantástico, né, ter notícias como essa, dados como esse, que hoje o Brasil é referência quando a gente fala de transplante, né? Mas, até para que a gente entenda, quando a gente está falando de uma especialidade médica, você como nefrologista, quando a gente sabe que aquele profissional é capacitado para fazer um transplante, como é que é essa parte dentro da especialidade médica? No Brasil, a parte de transplante é muito bem regulamentada, tá? Tem um processo muito bem feito, que é controlado pelo Ministério da Saúde, e cada estado tem a sua central de transplante. Qualquer pessoa que queira participar de uma equipe de transplante tem que estar regulamentada na Central Estadual de Transplante, que, claro, vai passar os dados para a Central Nacional. Então, nós, lá em Joinville, nós temos uma equipe cadastrada na Central de Transplante e nessa equipe tem todos os nomes dos profissionais que podem participar do procedimento. Olha só que legal. E claro que, em determinado momento, até para as pessoas entenderem, quais são hoje as condições que levam um paciente a precisar de um transplante de rim? Na maioria dos casos no Brasil, tá, o que causa a perda da função dos rins, e quando a gente fala os rins são sempre os dois, né, isso é uma pergunta que o pessoal sempre faz, é a pressão alta e a diabetes. Tá? Isso em torno de 60% a 70% dos pacientes que estão em hemodiálise ou que fizeram o transplante perdem o rim por causa do controle mal feito da pressão alta e da diabetes. Né? Que eu vi que o teu programa tem muito a ver com saúde, essas coisas, e é muito importante a gente falar. Isso acontece com o passar de muitos anos, quando a diabetes e a pressão alta estão descontroladas. Né? Então, essas são as principais causas. Aí nós temos algumas outras causas que são glomerulonefrites, que são inflamações que acontecem no rim, né? E outras doenças em geral que vão ser 10% dos casos. Pedra não tem nada a ver, né? Pedra acontece também. Também tá? pode? Quando as pedras estão muito grandes e tomam conta do rim todo, você pode perder a função daquele rim. Nós temos casos de pacientes que perdem o rim por causa de pedras, mas são várias pedras, né? Porque hoje em dia todo mundo faz ultrassom, todo mundo tem uma pedrinha. Uma pedrinha não tem problema, tá? São casos bem mais raros e mais específicos. Só que aí você comentou, né, dos dois rins. Quando necessariamente esse paciente, ele acaba perdendo a função dos dois, o que é mais comum? O que vocês têm visto mais? Ou, de fato, um acaba ficando comprometido, o outro ainda é possível, né, salvar, vamos dizer assim? Ou quando também já é indicada essa hemodiálise, quando um já não está mais funcionando? A hemodiálise, o transplante, é quando os dois não estão funcionando. A gente fala que a gente indica... Enquanto tem um... Ainda vai. A pessoa vive com o rim normalmente. Então, eu perdi um rim por causa de uma cirurgia, por causa de um tumor, até que você pode chegar a ter que tirar um rim, né? O outro rim dá conta do recado. Isso até a gente faz nos pacientes que doam um rim. Né? Quando você tem uma doação de rim, você vai doar para um parente seu, a gente tira um rim seu, mas você continua com uma vida totalmente normal. Então, um rim dá conta do recado, né? A gente indica a terapia renal substitutiva, que é a diálise, o transplante, quando os dois rins têm menos de 10% da função. Então, tem que ser os dois juntos. Tem que ser os dois. Tem que ser os dois. E aí, você até tocou no assunto do lance até da doação, e normalmente
por algum, né, por parentes e tal. Como é que hoje a gente sabe aí qual é a condição para a pessoa doar? O que tem que ser aí, digamos assim, semelhante para que aquele rim, depois do transplante, tenha aí a funcionalidade? Certo, né? Carol, é um dado importante, assim, primeiro que a maioria dos transplantes no Brasil foram feitos com doadores falecidos, né, que são de cadáveres. Quando a gente vai tirar o rim de uma pessoa viva, né, essa pessoa ela é revirada do avesso mesmo, tá? A gente faz todos os exames para saber se não tem nenhuma patologia, se está totalmente saudável, para não correr o risco dessa pessoa ter uma doença renal no futuro. Tá? E os estudos mostram que essas pessoas que doam, elas têm menos doença renal do que as que não doam, porque elas acompanham com o médico. Essa é a grande diferença. Depois a gente continua anualmente fazendo pesquisas, né? Então, é mais ou menos assim. E a pessoa pode doar, né, tendo sangue compatível, né? É só o sangue compatível? A gente prefere que tenha, né, os genes compatíveis, mas se os genes forem incompatíveis, a gente consegue, com os remédios, hoje em dia, que são muito bons, controlar a rejeição, que é a nossa principal preocupação depois de uma doença renal, uma doação renal, né? A gente tem um ilustra para mostrar como isso acontece. Vamos dar uma olhada? Olha lá. É claro, animado, mas até para a gente entender, como é feita essa dinâmica. Queria que você contasse um pouquinho. Isso é uma pergunta que o pessoal sempre faz, né, Carol? Assim, eu vou colocar um rim numa pessoa, a gente não tira os rins nativos na maioria dos casos. Então, as pessoas ficam com 3 rins. 2 que não estão funcionando, são os nativos, e um que vai ser funcionado, que está sendo colocado, como está no nosso exemplo ali, na fossa ilíaca, que a gente chama, que é a parte de baixo do abdômen, né? O rinzinho é colocado ali, depois é ligado à veia, que é a parte azul ali, né? Que vai drenar o sangue do rim. Então, o cirurgião vai fazer a conexão dessa veia através de pontos mesmo, né? E aí é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque esses pontos podem vazar, então tem que ser muito bem feito, né? Pode ter um sangramentozinho. Depois que ele faz a ligadura, a sutura ali da veia, ele vai fazer da artéria, que é a parte vermelha. Então, ele agora está suturando a artéria renal na artéria ilíaca do paciente, que é uma artéria que vai lá para a perna. Nossa, que perfeito isso, E depois que ele faz isso, ele testa para ver se a circulação está toda boa no rim. Você vê que o rim mudou de cor até, né? Porque ele está sem sangue nenhum e agora o sangue entra. E esse momento é um momento muito emocionante, porque nesse momento o rim já pode urinar. Então esse caninho amarelo que é o ureter já pode sair urina no momento que você acaba de ligar os vasos ali do rim. Puxa vida, que é o teste, né? Que é o teste. Que vocês fazem aí enquanto estão no processo cirúrgico. E agora está ligando o ureter na bexiga, que é a bexiga que o paciente vai para urinar normal, né? E aí o rim já vai ficar funcionando. O rim do doador vivo, normalmente, já sai urinando, tá? O doador cadáver, ele pode demorar de 7 a 30 dias para urinar. Alguns saem urinando, mas ele tem um tempo que ele pode voltar a funcionar também. E aí esse paciente acaba saindo com uma sonda, acaba tendo... Ele tem que ter os cuidados, né? A cirurgia em si não é uma cirurgia muito complicada, tá? Mas o pré-operatório e o pós-operatório tem que ter muito cuidado. Conta um pouquinho do pré e do pós, até pra gente falar quanto tempo, depois você explica pra gente após aí... a morte, né, enfim, o falecimento, esse rim aguentaria, né, até o transplante. A gente já fala sobre isso. Mas vamos falar do pré e do pós. A gente prepara os pacientes tanto no pré e no pós, e é uma equipe interdisciplinar que a gente tem na Fundação ProRim, que você consulta com um médico, consulta com enfermeira, com psicólogo, com nutricionista, para explicar tudo o que vai acontecer antes e depois desse transplante. Porque a participação do paciente e ele entender a doença que ele tem é a parte mais importante de todo o trabalho. Então a gente gasta bastante tempo, a gente investe bastante tempo nisso, né, para o paciente fazer. Então ele faz alguns exames, a gente tem um protocolo bem rígido desses exames, a psicologia tem que liberar, a nutrição tem que liberar, o cirurgião libera e daí o nefrologista libera o procedimento. Aí ele vai entrar numa lista de transplantes, pode ser uma lista de cadáver, pode ser uma lista de doador vivo. Né? Esse é o processo normal. Depois do transplante, ele vai ficar internado ali de 10 a 30 dias no hospital, depende desse tempo que a gente falou que o rim demora a funcionar. Aí ele sai do hospital e volta lá para a ProRim para poder fazer o acompanhamento pós-transplante. É verdade, não adiantaria a sonda, porque se o rim não está filtrando, ele precisa da diálise mesmo com o rim novo. Mesmo com o rim novo. Então ele pode fazer essa diálise por um tempo, até por 30 dias ele pode fazer. Não tinha chegado, agora que eu peguei a história, entendi. E aí ele, claro, tem que continuar com a diálise que ele já fazia até que aquele rim volte a funcionar. Agora, pacientes que, por exemplo, têm um doador na família, não ficam na fila. Não ficam na fila, tá? E também, normalmente, não fazem diálise no pós-operatório, porque o rim, você perguntou, até vou
falar um pouquinho, o rim ele pode ficar até 48 horas no gelo, vamos falar 48 assim. 48 horas. Mas a gente coloca, como o doador é vivo, a gente já tira de um e coloca no outro, então ele não tem um tempo muito grande, então ele não sofre lesão. Então ele volta a funcionar instantaneamente, é bem bonito de ver. Puxa, é emocionante, doutor. O olho dele brilha, gente, foi um negócio fantástico isso, né, de salvar vidas e inclusive garantir qualidade de vida. Mas a alimentação é algo que influencia aí, antes, depois do transplante? Influencia e é super importante a gente conversar muito com o paciente, porque o paciente em diálise, a gente tem muita restrição para o paciente em diálise. Não pode tomar muita água, não pode comer sal para todo mundo, né? A gente sabe que não pode comer. E depois que ele transplanta, essa alimentação muda totalmente, né? E ele tem muita fome. Na diálise ele não tinha muito apetite e com o transplante, com os remédios que a gente usa, ele começa a ter muito apetite, começa a ter gosto à comida de novo, ele começa a ter vontade de comer. Então se a gente não orienta ele ganha muito peso. E aí também pode prejudicar quem vira bola de neve. Pode prejudicar. A obesidade é um dos fatores que leva a doenças do rim, tá, Carol? Então a gente tem que controlar a obesidade mesmo, a alimentação, e tem que ficar em cima do paciente antes do transplante, durante o transplante e depois do transplante também. E de certa forma, é interessante que você logo no início comentou de diabetes e pressão alta. O paciente, antes até de passar pelo transplante, ele precisa estar com tudo isso muito bem controlado. Então, o fato de ter conseguido um transplante e nesse pós-operatório, se ele tem um descontrole do diabetes e da pressão alta, ele corre um risco de, inclusive, este novo rim parar de funcionar. Parar de funcionar. Então, não quer dizer que, né, aí é um comprometimento e uma responsabilidade do paciente de seguir com todas as informações e orientações de vocês. Né? Ele precisa ser muito bem orientado, ele precisa saber o que ele vai fazer, tudo isso, porque a gente sabe que o paciente não quis ficar doente, ele não quis perder o rim dele, mas vai que ele não teve essa possibilidade de acompanhamento. Então, a gente pega ele e leva para a nossa equipe multidisciplinar lá para o rim, porque hoje em dia a gente não faz nada sozinho, tá? A gente tem que ter o apoio de todo mundo e ensina ele de novo a como ele tem que se cuidar, para ele poder cuidar daquele rim que ele ganhou, na maioria das vezes ele ganhou de alguém, uma família que doou, uma família que estava num momento difícil, mas decidiu, não, eu vou ajudar 10 pessoas com essa doação aqui, porque vão ao rim, vão ao coração, pulmão, pele, osso, tudo isso, né? E a gente fala para ele, você está ganhando uma nova vida, então você vai cuidar bem desse rim. A gente não vai desistir de você. Isso é muito legal. E de fato, falando do Brasil, a gente está hoje falando de transplante de rim, mas em todos os outros, com todos os outros órgãos, o Brasil hoje é referência, né? Vocês estão aí muito bem preparados e isso tem acontecido de uma forma muito eficiente aqui, né? É muito bom poder falar isso. Nós somos, eu acho que, eu não tenho certeza, o segundo país que mais transplanta no mundo, tá? A gente, como apareceu no videozinho ali, de rim esse ano foram 3 mil até agora, então a gente vai fazer uns 6 mil, está crescendo sempre, tá? A gente tem filas de transplante que podiam não existir se a gente tivesse mais doações. A gente tem cerca de 30 mil pacientes em fila para receber algum órgão. De rim são 20 mil pacientes. Aqui em São Paulo são 10 mil pacientes na fila. Em Santa Catarina, de onde eu venho, a gente tem menos de 300, porque a fila está diminuindo lá. Olha só. Porque a captação em Santa Catarina é muito boa. Então, a gente exporta órgãos, vamos falar assim. Então, eu vou fazer o seguinte, vou lá e já volto para você me contar essa história. Tá bom. Olha que legal. Aqui a gente conta tudo. Vamos só colocar a perguntinha do público? Vamos ver quem escreveu pra gente na tela. Um beijo, Vivian, obrigada. Para fazer a doação de rins em vida, precisa ser compatível com a pessoa que receberá o órgão? O que é necessário? A primeira coisa precisa ser compatível o sangue, que é o sistema ABO que a gente chama. Então tem que ter algumas compatibilidades sanguíneas. Tá? Dependendo do órgão, aquela compatibilidade de genes precisa ou não. O rim a gente consegue controlar bem. Tem outros órgãos que você tem que ser super compatível, tá? Mas os remédios são muito avançados hoje em dia, Carol. Então a gente consegue, tendo pouca compatibilidade, fazer com que esse rim tenha mais de 95% de sucesso no transplante. Fantástico. Agora, criança pode fazer? Pode. Criança é feito. A criança também é uma doadora. A gente não gosta de saber que criança morre, mas criança também pode ter morte cerebral. Então, criança também pode doar e criança, especificamente, tem que receber um transplante de rim, porque senão ela não desenvolve, não vira um adulto. Tá? E tem que ser de criança? Não precisa ser de criança. Não precisa? Não precisa. Tá? Olha que interessante. Porque o tamanho do órgão influencia. Enfim, mas de uma criança para um adulto... Como apareceu no vídeo ali que a gente viu, você coloca um órgão num local diferente, né? Então a gente pode colocar dentro da barriga em lugares diferentes, um órgão até maior, porque depois vai crescer junto com a criança também. Que interessante, essa era uma dúvida que a gente tinha, né, Glaucia, lá na maquiagem. Vamos para mais uma perguntinha do público, na tela.
Maria, obrigada. Quais alterações no exame de urina podem indicar, então, problemas nos rins? Essa pergunta é importante até para ter o alerta, né? Se tem que procurar ajuda. Qual o momento? O problema do rim, assim, ele é muito fácil de você saber se você tem ou não, e barato. Tá? Então não tem por que você não fazer uma triagem que a gente chama com um exame parcial de urina, tá? Que nesse parcial de urina pode aparecer sangue, que é hematúria, né? Ou proteínas. Tá? A gente consegue ver em qualquer exame de urina normal. E a função do rim especificamente a gente vê através do exame de creatinina, que é o exame de sangue, tá? Mas também é um exame super barato, qualquer laboratório faz, e a gente sabe que se a gente pegar o problema no início, a gente tem muito mais chance de conseguir pará-lo. Se a gente pega no final, aí a gente já perdeu o tempo. É mais difícil. Tá? Então são esses dois principais exames, o exame parcial de urina, né, ou o exame de urina, e a creatinina. É a cultura de urina, assim que é? Parcial de urina mesmo. Parcial de urina mesmo. E creatinina. E creatinina. Ureia? Ureia a gente faz depois, né? Tá. Depois a gente acompanha se tiver um exame. Também é feito, mas mais quadro específico. É um próximo passo. Agora, como a gente tem uns minutinhos para encerrar, queria que você contasse em 2 minutinhos, doutor, essa história de Santa Catarina. Então, como vocês têm realizado esse trabalho? Santa Catarina a gente conseguiu fazer um trabalho bem legal com doação de órgãos, tá? A Central de Transplante evoluiu muito, chegou a ter níveis, a gente tem níveis internacionais de doação, são mais de 37 pacientes por milhão que a gente consegue captar. E com isso a nossa fila está cada vez diminuindo mais. Então, se você tem aqui em São Paulo 5 anos de espera em média para você fazer um transplante, lá em Santa Catarina, na Fundação ProRim, demora 6 meses para fazer um transplante de um paciente. Puxa. Então a gente consegue captar esse rim muito facilmente, consegue fazer os transplantes e consegue ter resultados lá na ProRim como a gente tem em qualquer centro internacional de transplante. Né? E isso tem que ser então divulgado, copiado, né? Enfim, que possa crescer aí, que a gente possa falar daqui a pouco em Brasil, né? Para ajudar. Queremos espalhar isso pelo Brasil todo, pessoas. Tá? Queremos atender o pessoal do Brasil todo, não existe essa limitação. Não, sem dúvida. E a gente quer que o Brasil inteiro tenha a mesma eficiência que a gente tem na captação de órgãos. Muito bom saber disso. Bom, eu só posso agradecer, chegaram muitas perguntas. Vamos falar muitas vezes do assunto, quantas vezes for necessário, quantas vezes vocês quiserem, né? Parabéns pelo trabalho, doutor. Eu vejo aqui que o olho dele brilha quando ele fala, e isso é fantástico, saber que está devolvendo a qualidade de vida e vida para tantos pacientes. Eu vou fazer um agradecimento à Fundação ProRim, vou deixar um telefone de contrato, é 47 lá, né? 3431-3800, 3431-3800, e no Facebook você coloca ProRim, já encontra tudo. Obrigada, doutor. Até a próxima.